Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que horas tu vê esse vídeo. Vamos fazer a leitura de hoje. É este livrinho aqui, O Mínimo sobre Anarcocapitalismo, do Paulo Gocos. Uma observação, a comparação do tamanho dele com a minha palma. É um livrinho pequeno, tá? 200 páginas. Você olha assim, ó, as letras são grandes. Você consegue ler isso aqui, se pá umas 3 horas, tá? Você acaba isso aqui em um dia. Eu tenho até uma reclamação a fazer sobre ele. Ó, você observa aqui, ó, que as páginas já estão saindo, porque é muito sensível aqui o material que fizeram. Tem, olha isso. Ó, tem página aqui que já até caiu, mano, que o material que usaram para fazer esse livro, parece que ele foi muito mal colado as páginas, sabe? Se você deixar ele nessa posição aqui, por exemplo, por muito tempo, as páginas também já soltam de vez, meu. Então, a reclamação que eu vou fazer do livro não é nem do conteúdo dentro dele, é sobre o jeito que produziram, né? Por favor, né? Mas vamos falar sobre o livro e não sobre a composição física dele. Então, o Paulo Gocos, quando ele escreveu esse livro aqui, ele não está dando uma explicação sobre escritores anarcocapitalistas em geral, como se fosse uma espécie de resumo deles, né? É a visão do Paulo Gocos, tá? Só para deixar bem claro. E ele também tem uma visão teocrática, né? Ele dá umas brisas aqui, por exemplo, que ele supõe, por exemplo, que São Miguel Arcanjo foi o primeiro anarcocapitalista, né? Enquanto ele fala sobre a fé dele, né? E o seu próprio misticismo, né? No começo do livro. E ele faz assim a analogia, dizendo que Lúcifer era um estadista e coisa parecida, né? E ele aqui cita vários autores também, como por exemplo Olavo de Carvalho, que não é anarcocapitalista, critica o Antônio Malthus e considerando que ele também é teocrático, Paulo Gocos. Ele questiona questões como o aborto e a eutanásia, que eu defendo. E em geral, o Paulo Gocos, ele passou a visão de mundo dele nesse livro, né? Então esse livro aqui não é necessariamente sobre conceitos de anarcocapitalismo, mas sim sobre o conceito anarcocapitalista dele, né? É uma subideologia, vamos dizer assim. Claro, a primeira parte do livro, ele dá esse tipo de explicação que eu expliquei, né? E depois ele explica sobre a economia anarcocapitalista, as aplicações setoriais e as estratégias, né, de uma contra-revolução, né? Você vê isso aqui no sumário do livro, que seria uma contra-revolução, né? E claro, ele cita também críticas ao anarcocapitalismo, né, e para rebater elas antecipadamente, né? Porque ele poderia dizer o que ele aprendeu com anarcocapitalistas no livro e deixar as pessoas criticarem, mas ele já quis antecipar essas críticas delas, né? Como, por exemplo, quando ele fala de construção de estrada, quando, por exemplo, ele fala sobre educação, quando ele, por exemplo, fala sobre bigodismo. Bigodismo eu achei engraçado esse termo até. E, em geral, assim, não é um livro ruim, né? O Paulo Gocos ele explica muito bem o que ele quer passar, né? Ele antecipa críticas já, e ele deixa claro também que anarcocapitalismo não é nem sobre anarquia, nem sobre capitalismo, por estranho que pareça. Como assim? Isso é um terceiro conceito, um conceito em que mesmo com a ausência do Estado, todo esse tipo de instituição consegue funcionar com a existência da moeda. Peraí, deixa eu tomar aqui minha vitamina C. E por isso, ele explica, por exemplo, sobre a competência das indústrias, como é que juízes, na verdade, não são sempre mais comprados por mais ricos dentro da sociedade anarcocapitalista, dando como justificativa a responsabilidade que todos acabam tendo sobre o outro, dado em conta
a inexistência do Estado e assim o dobro, o triplo de responsabilidade que acaba se tendo quanto à moeda e o mercado e a independência que é gerada a partir disso, né? E eu também acabo fazendo uma crítica sobre assim para ele, né? Que, cara, não deixa de ser um tipo de anarquia, né? Porque uma visão errada que as pessoas têm de anarquia é que assim é vida louca, todo mundo faz o que quer. Não é bem assim, né? Sociedades anarcos, elas têm regras internas e é isso que ele trata. Que apesar dessas sociedades individuais existirem, elas acabam sim tendo regras entre elas e não apenas interiormente delas. E essas regras acabam surgindo com base na própria moeda e no próprio capital, né? No próprio capitalismo, né? Então, quando ele cita, por exemplo, Rothschild e até Milton Friedman, né, que é um escritor neoliberal, ele sempre faz a sua crítica de isenção de Estado, né? Então, assim, não é um livro ruim, tá? Mas não é um livro assim tão adequado para você querer saber a fundo sobre determinados autores, né? Tipo todos que ele citou, né? Esse livro aqui, na verdade, ele é bom para você entender mais o Paulo Gocos e a teoria do Paulo Gocos do que você entender o anarcocapitalismo em si, né? Você queira aprender anarcocapitalismo em si, é melhor você ler os escritores que fundaram o anarcocapitalismo, né? Como, por exemplo, o próprio Rothschild, né? Mas em geral, esse livrinho aqui ele é bom para passar a tarde, né? E também é um livro bem sensível, como eu mostrei no começo do vídeo, né? E o que eu acho zoado aqui, cara, é o tipo de brisa que ele acaba dando, né? Quando ele começa a citar a Bíblia e tal, né? Porque também sociedades anarcocapitalistas, elas também não têm nenhuma obrigação de seguir uma religião, né? Porque na teoria você poderia migrar para outra sociedade, né? Mas por isso, quando o Paulo Gocos ele fala no fim do livro sobre o Apocalipse ainda, sem brincadeira, ele crê que depois do arrebatamento não vai mais existir Estado, né? Que o anticristo seria um estadista voraz da ONU. Não estou brincando, ele realmente faz crítica à ONU também, né? E que o anticristo seria uma espécie de estadista, um ditador, né? Mas pior que não foi nem a primeira vez que eu vi esse tipo de coisa na internet, por aí, mano. Eu já vi na internet um pessoal que eu pensei até que estava zoando, mas realmente tem escritor que fala esse tipo de coisa. Ele também cita, por exemplo, que quando a União Soviética ela entrou em colapso, na verdade foi só substituído o vermelho pelo azul da ONU, que era para aglobar o antigo bloco comunista no globalismo estadista da ONU, né? E porque você observa aqui que inclusive na capa, né, é um proibido ONU em cores anarcocapitalistas, né, em cores ANCAPs, porque a ONU não deixa de ser uma instituição estatal que une estados, que une nações, né? E então ele também faz muita crítica aqui também à teoria globalista, né? Mas em geral, mano, o livro não é ruim, né? Eu acho que ele é um pouco brisado, mas não é ruim, né? Ruim mesmo é aqui a qualidade das páginas, né? Que elas são, olha isso. Mas enfim, né? Um forte abraço, fica com Deus, você que viu esse vídeo.